A vida religiosa, a vida sacerdotal é um risco. É um risco, porque nós podemos entrar, aperta um botão mecânico e vai tudo no mecânico, tudo no automático. Nós já perdemos a graça de ser quem somos. Por motivos que não vale nem dizer aqui agora, porque são tantos. Mas se eu, como padre, percebo que eu estou me privando dos benefícios do meu batismo, porque estou vivendo o meu sacerdócio de uma maneira equivocada, eu preciso corrigir esse erro. Eu preciso ter coragem de olhar nos olhos das pessoas e dizer: eu estou me perdendo do meu cristianismo por causa do meu sacerdócio, por causa da maneira como eu estou vivendo o meu sacerdócio. E aí, cada um de nós. Uma vez eu tive coragem de dizer isso a um amigo meu. Estava há anos à frente de uma pastoral. Por fim, ele já era o homem que mais mandava na comunidade. E ele se distanciou tanto do cristão que ele era, com esse poder todo, que num momento de muita crise, de muito sofrimento lá, eu era seminarista ainda. Eu disse para ele: por que você não abandona todo esse trabalho e volta a ser apenas um membro da comunidade? O poder está lhe retirando o cristianismo. Depois que você ficou coordenador, esses 5 anos que você está na coordenação da comunidade, estão acabando com a sua fé. Então há algo aí muito mais precioso a ser preservado do que o seu cargo, a sua função, o seu trabalho administrativo. Eu me lembro que eu disse a ele uma frase do fundador da congregação onde eu fui criado, Padre Deon: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se Ele não possuir o nosso coração. Quando eu percebo que estou dando a Deus apenas as minhas obras, porque na verdade o que são as obras? Uma oportunidade que Deus tem de mexer no meu coração. E ele ficou muito assustado com o que eu disse para ele. Aí teve uma crise de choro, eu me lembro. Meu amigo, salve o seu cristianismo. E a única forma que você tem de salvar esse cristianismo hoje é abrindo mão desse poder que você tem, que ele está te fazendo mal. Você está deixando de entender o que Deus quer de você. E foi a melhor coisa que ele fez. Porque eu acho que se ele tivesse insistido em continuar sendo coordenador da comunidade, ele teria perdido a fé dele. Ele teria perdido a capacidade de reconhecer no seu batismo as forças da sua salvação. Sim, que com o tempo nós vamos perdendo a capacidade de reconhecer o que verdadeiramente nos salva. O que me salva são as forças do meu batismo. Eu estou aqui, com todas as sementes da salvação dentro de mim. Eu só preciso fazê-las florescer. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado pela oportunidade que você nos dá de entrar na sua casa, de refletir com você. O bom é que, ao refletir com você, nós também temos uma feliz oportunidade de pensar o nosso cristianismo. Eu e o Christian já fazemos isso aqui há 11 anos, vai fazer 12. Boa noite, seu Christian. Tudo certo? Muito frio aí no canto? Vocês não fazem ideia a friagem que está esse estúdio. No calor a gente sofre com o calor, agora no frio esfria demais também. O presente da nossa diretora que arrumou o ar-condicionado e está nessa situação aqui. Mostrar poder. Nós reclamamos tanto no verão, agora ela está se vingando da gente. Mas nós agradecemos muito pela oportunidade de poder refletir com vocês aquilo que é também a matéria-prima da nossa vida. Um cristianismo, para ser bem vivido, ele precisa ser diariamente refletido. Se ele não colocar a nossa vida na mesa, ele deixa de
de estabelecer os frutos que pode. Olha, gostaria de convidar, próximo dia 12, eu estarei aí em Brasília, para um grande evento no ginásio Nilson Nelson. No dia 12 de maio, todo o povo de Brasília e região está convidado a estar comigo aí nesta grande noite de evangelização. Já vamos cantar também músicas do CD novo, um projeto bem bonito, A Estrada Sou Eu, que nós já estamos trazendo músicas novas do nosso novo trabalho. No dia 13, eu estarei em Medianeira, no Paraná. Acho que é a primeira vez que eu vou a Medianeira. Então você que é aí de Medianeira e região, organize a sua caravana para estar conosco. Lembrando que esse show, se você entrar no meu site www.fabiodemelo.com.br, você clica lá na data do show, tem a página dos eventos, você, quando clica no nome da cidade, aí você tem todas as informações necessárias. O local do evento, o horário, o telefone do organizador para maiores informações. Então, sempre que eu falar aqui o nome de uma cidade, se você quiser saber um pouco mais sobre aquele show, é só entrar lá na agenda e você vai ter as informações através dos telefones que estão à disposição. E no dia 19 eu estarei em Santos. Isso é uma alegria poder voltar a essa cidade que me acolhe sempre tão bem. Eu estava dizendo aqui para vocês que o cristianismo, para ser bem vivido, ele precisa ser refletido, né? E para mim, é a oportunidade, a reflexão é a oportunidade que eu tenho de intensificar o florescimento do meu batismo. Porque a teologia do batismo nos ensina, se você vai estudar com mais profundidade o que acontece na vida de uma criança quando ela é batizada, a primeira coisa que a igreja nos ensina é que ela recebe todas as graças, todos os dons para ser um bom cristão. Mas receber isso não significa que nós não temos de fazer mais nada ao longo da nossa vida. Não, pelo contrário. Eu já sou proprietário, né? Isso é, Deus me deu, inclusive a gente chega a dizer que são dons irrevogáveis, a igreja nos ensina que são dons que não podem ser retirados, mas podem ficar adormecidos dentro de nós. Então, eu tenho o dom de ser essa pessoa iluminada, que a gente estava dizendo no início do programa, até mesmo através dessa música. Nós temos o dom de transformar, de fazer milagres. Jesus, eu acho tão interessante aquela passagem de Jesus, quando ele diz que nós teremos o poder de fazer isso e ainda mais. Jesus fala isso para os discípulos justamente no momento em que ele está... Os discípulos presenciaram muitos milagres, viram grandes feitos. E ele fala, olha, vocês serão capazes de fazer coisas ainda maiores. Então nós somos capazes disso tudo. A vida cristã, ela torna uma pessoa verdadeiramente grande. É impressionante como as virtudes cristãs qualificam a vida de uma pessoa. Você experimenta aquilo que há de mais sagrado em você. O mergulho em si mesmo, a oportunidade de descobrir as riquezas que Deus deixou em você e você fazer essas riquezas crescerem. Então, no batismo nós recebemos todos os instrumentais para que nós tenhamos condições de vencer o pecado original que está em nós. Isto é, aquela herança adâmica, né? A minha tendência a ser fraco, as tendências a uma vida viciosa, porque nós somos humanos, essas fraquezas estão em nós, e nós precisaremos administrar isso ao longo da nossa vida. Então o batismo já me muniu com tudo aquilo que eu preciso para vencer, para eu não ser refém do meu pecado. É por isso que depois eu vou crescer na vida sacramental, eu vou ter a oportunidade de viver a confissão, a Eucaristia,
que são sacramentos que me ajudam a fazer ficar vivas dentro de mim, de ficarem atuantes as graças recebidas no batismo. É bonito porque quando eu me confesso, eu, no gesto de contar ao Padre, receber a absolvição dos meus pecados, é como se eu estivesse nascendo de novo. Como se eu estivesse ali, novamente recebendo o dom de viver, de reconstruir, de ir adiante. O sacramento, ele me absolve do passado, embora ele não me livre das consequências, né? Eu preciso continuar enfrentando as consequências dos meus erros. Mas eu tenho uma feliz oportunidade de nascer de novo. A Eucaristia me configura ao Cristo, isto é, me dá a oportunidade de ter em mim fisicamente, porque a Eucaristia você come, entra na sua corrente sanguínea. São significados belíssimos. A presença real de Jesus, tanto na palavra quanto no pão e no vinho, transformados em corpo e sangue de Cristo, nos dão a oportunidade de ter Deus dentro de nós. O mistério da encarnação continua em nós. Padre Fábio, casamento acaba? Pois em algumas pregações eu escuto muito: seu casamento está acabando? Seu casamento acabou? Mas a palavra é clara, Padre. O que Deus uniu, o homem não separa. E que o matrimônio só finda com a morte. Eu sempre digo que nós precisamos ter um cuidado muito grande com os conceitos superficiais que nós temos sobre as coisas. O casamento é um deles. Às vezes nós achamos que estar casado com uma pessoa é a garantia do sacramento para a vida inteira. Eu estou casado, eu me casei, fui lá diante do padre. Só que há um detalhe: sacramento não é mágica. O que Deus uniu, tá certo, a palavra é clara, o homem não separa. Que o homem não separe, né? Que a palavra é assim: o que Deus uniu, o homem não separa. Fazemos a distinção agora. Tudo bem, Deus uniu. Mas o que Deus une precisa o tempo todo do cuidado humano. Não existe mágica no sacramento. A fórmula, o que Deus uniu, que o homem não separe, isso não é uma fórmula mágica. Então, Deus uniu, certo? Mas a humanidade confirma essa união todos os dias. Você se casou há 10 anos atrás, digamos. Mas se você não se casa com esse homem todos os dias, se você não assume o mistério do sacramento que você viveu e que você assumiu diante da comunidade no dia do seu casamento, o seu casamento vai perdendo a força, porque o sacramento ele depende deste empenho humano. Acaba, ele pode acabar sim. Não é que Deus não quis, não é que Deus fez acabar, não. É que quando eu não cuido, o sacramento, a semente continua lá dentro. Ninguém pode retirar a semente do sacramento que vocês receberam, daquilo que vocês celebraram. Mas se vocês não cultivam essa semente, é possível que ela venha morrer. Aí você fica com a sementinha lá dentro de você, mas sem nenhum fruto. Então os casamentos, costumeiramente a gente diz que acabaram, porque eles não foram cultivados. Minha gente, dá um trabalho danado você manter um casamento a vida inteira. Não é brincadeira não. O casamento não é brincadeira. Colocar uma aliança no dedo requer muita coragem. Porque ao colocar a aliança no dedo, você está colocando a vida do outro. O significado de você andar com uma aliança no dedo depois que você se casa, significa que tem que ser do lado esquerdo, né? O casado põe no lado esquerdo. O esquerdo tem todo o significado de ser o lado da emoção, diz que é o lado do cérebro em que a gente mais exercita a emoção.
em que a gente trabalha mais os afetos, porque o coração ele fica no meio, né? Ligeiramente tombado para a esquerda, não sei. Mas o lado esquerdo é o lado do afeto, é o lado da emoção. Então veja bem, você colocar uma aliança no dedo significa que você está colocando aquela pessoa no seu lado esquerdo. Então a partir de hoje eu sou uma metade preenchida. Eu não estou mais sozinho. O outro preenche o meu lado esquerdo. Isso é, ele preenche os meus afetos, ele preenche as minhas emoções. Mas não no sentido de preencher, de fazer mágica, não. Eu estou com ele, eu vivo com ele, eu agora partilho a minha vida com ele. E ter o outro do lado esquerdo, na aliança no dedo, é você viver o comprometimento com tudo aquilo que significa casar-se. Ter uma casa, constituir uma família, isso é, ser pai, ser mãe. É você deixar de pensar só em você. É você deixar de pensar somente nas suas necessidades, mas você abrir-se para o outro. Veja bem que você tem um outro lado do seu lado. Você não está mais sozinho. Eu, como padre, por exemplo, eu posso ser transferido a qualquer hora, eu posso mudar do Brasil a qualquer hora, eu posso mudar de missão, por quê? Sou eu e eu. A partir do momento que casa, se você foi transferido, se você tem uma oportunidade de trabalho num outro lugar, você sabe, quanto maior é a família, maior é a dificuldade de transpor todo mundo. Porque você mexe na estrutura de todo mundo. Então, quando você é solteiro e você tem uma oportunidade de trabalho, você decide diferente do momento em que você vai ser casado. Porque você não pode pensar só em você mais. Certo? Mas ninguém quis isso para você, foi você que escolheu, não venha reclamar. Você que arrumou essa história. Você que quis casar. Vá lá na palavra de Deus que São Paulo recomenda que ninguém se case, né? Já que casou, ele fala, é melhor que não se case, mas já que casou, mas não vem o caso. A gente tem uma interpretação positiva do casamento. Você vê muita gente realizada se casando e vivendo feliz mesmo. Não é para sempre não, porque o para sempre sempre acaba. Já dizia o poeta Renato Russo, né? E o para sempre, ele tem que ser cultivado todos os dias, senão ele acaba também. Quando é que eu vivo o meu para sempre? Hora por hora, dia por dia, minuto a minuto. Vivendo as alegrias, as tristezas, como dizia o outro poeta, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, quando você sabe a dor e a delícia de ser o que você é, e você se casa, você começa a sentir a dor e a delícia de ser o que você é, e de ser o que você é quando junto com ele. Juntou, virou outra pessoa. É o mistério, né? Um eu encontra-se com o tu e forma um nós. O casal, ele tem vida própria, é engraçado isso, né? Por mais que você viva sozinha e tenha uma vida, tenha facilidade de arquitetar sua vida sem o outro por perto o tempo todo, mas na hora que o casal está junto, é como se ele tivesse uma vida própria, é uma terceira pessoa. Esse é o mistério do casamento, minha filha. Agora, isso não é milagre não, isso não é garantia só porque o padre abençoou, isso vai ser para o resto da vida. Esse que o homem não separe não é o que está lá de fora não, são os dois que se juntaram. Porque às vezes dá a impressão que essa expressão é assim. Então o homem não pode separar. Então dá a impressão que o homem é um juiz de direito que depois vem aqui e assina, faz a gente assinar um documento que nós estamos judicialmente separados. Ou que vem um padre e fala, não, vocês não casaram coisa nenhuma, não. Os que recebem o sacramento e com a certeza de que Deus manterá unido, recebem também a responsabilidade. Então que vocês não se separem. Que vocês cuidem para que a relação de vocês seja estável e que essa relação possa fazer bem. Agora, no dia a dia, você terá que descobrir como fazer essa relação fazer bem, crescer bem. Porque não será milagre. Não é mesmo, minha gente. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, me chamo Emanuele, tenho 17 anos. Faz 2 anos que meus pais se separaram. E a partir de então comecei a perceber que fiquei uma pessoa negativa. Sempre me pego pensando que nunca encontrei uma pessoa que vai me amar de verdade. E com isso vem abaixo a autoestima. Acho que as pessoas nunca vão me achar bonita. E eu sofro com isso, padre. O que eu posso fazer? Minha filha,
A leitura que nós fazemos de nós é absolutamente importante para a gente receber a leitura que o outro faz de nós. Seria muito cruel da minha parte esperar que o outro me ofereça aquilo que é minha obrigação oferecer. Então, às vezes, Emanuele, nós temos dificuldade de prosseguir a vida, é porque nós estamos esperando que o outro nos traga, que o outro nos prepare o que nós deveríamos preparar. Então, qual é a primeira realidade a ser curada? Tomar uma distância do casamento de seu pai e da sua mãe que não deu certo e tentar entender que isso não é uma regra para você. Que às vezes, quando eu vejo o fracasso do casamento dos meus pais, eu tendo naturalmente a pensar que o meu também será uma experiência fracassada. Porque é o exemplo mais próximo que nós temos de nós. Então é preciso lavar essa roupa suja. É preciso reorientar essa visão. Sim, tá certo. Eu terei sempre mais facilidade de interpretar o mundo a partir daquilo que está sendo oferecido a mim. Então eu interpreto o casamento a partir do casamento mais próximo que eu tenho. Se o do meu pai e da minha mãe não deu certo, eu tendo a pensar que os casamentos serão todos como os deles. Não, deles. E não. Sabe, permita que essa impressão vá embora. Olhe para outros modelos que deram certo. Sem a visão romântica, por favor, né? O casamento só pode dar certo à medida em que nós lutamos diariamente por ele. E foram felizes para sempre. Não existe isso, não. E depois que você consegue ter uma visão que corresponda à realidade, você trabalha com a possibilidade de que você também experimente isso na sua vida. Amar é possível, ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele. Em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber. Então a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor em si mesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí, naturalmente, eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do auto-amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente
o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo, mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. É como eu dizia no início do programa, há restrições que possibilitam. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então todos os dias, não tem descanso isso, é diário, sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós, sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. É difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Não é justo que uma fase apenas me machuque. Me machucar. E não é justo que uma fase apenas me machuque. Crescer com a dificuldade. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim, gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Padre Fábio, eu prefiro não me identificar. O ambiente no qual trabalho, há muita fofoca e inveja. Padre Fábio, como lidar com essa situação? Muito obrigado. Essa questão da inveja, da fofoca, isso é mais antigo do que o mundo, né? Eu recebi essa semana, por um motivo muito especial, de um amigo meu, que eu amo profundamente. O nome dele é Murilo Guerra. E o Murilo foi caluniado de uma coisa terrível. E cidade pequena, você sabe como isso repercute, né? E eu vi o sofrimento do Murilo na semana passada, quando eu rapidamente passei por lá e fui e me encontrei com ele e a Adriana, que é a esposa dele. O Murilo tem uma família linda, que tem problemas como todos nós, mas eles são muito unidos, é muito bonito estar entre eles. E o Murilo foi acusado de uma coisa terrível,
E a acusação, o boato nasceu justamente que a esposa dele havia pego Murilo com uma outra pessoa. E o bonito foi ouvir da própria pessoa que estava, que teria sido a testemunha da traição, dizer, sorrindo, padre, falar esse absurdo do meu marido, da própria Adriana. E essa semana, sabe, gente, eu recebi dele, porque ele mandou para todos os amigos, que certamente ficaram do absurdo que falaram dele. E aí ele me mandou também um e-mail que se chama O Terceiro Filtro. É uma história muito simples. Dizem que Aristóteles, certa vez, recebeu um amigo que disse assim, o amigo dele chegou para o Aristóteles e disse assim, você não sabe o que eu ouvi falar sobre o seu amigo. Aí o Aristóteles disse assim, peraí, antes de você me contar, vamos fazer um exercício? Você só vai me contar depois de passar a sua informação a partir de 3 filtros. Tudo bem, o amigo dele disse. Primeiro filtro, o filtro da verdade. Aquilo que você vai falar do meu amigo, você tem certeza que é verdade? E ele disse assim, não, eu não tenho certeza. Aí Aristóteles continuou, então não é certo o que você vai me falar. Ele disse, não, não é certo. Então antes de você me dizer, não sendo certo, eu quero que você me diga, o segundo filtro, é bom o que você vai me dizer? Ele disse, não, não é bom. Tá certo, você não sabe se é verdade, não é uma coisa boa, e mesmo assim você vai me dizer, mas espera aí, antes de você me dizer, quero que você passe por um terceiro filtro. Tem utilidade para a minha vida o que você vai dizer do meu amigo? Aí o rapaz desconcertado disse, não. Aí Aristóteles, então você vai me desculpar. Se não é certo o que você tem a dizer, se não é bom o que você tem a me dizer, e se não tem utilidade nenhuma para mim, por que você acha que eu iria gostar de ouvir? Não é fantástico isso, minha gente? Se não é certo, se não é bom, se não é útil, por que você acha que eu iria querer ouvir isso? Na verdade, toda vez que uma pessoa se encoraja para contar uma fofoca para a gente, ela já está considerando que a gente é qualquer coisa, que a gente aceita qualquer conversinha. O mais bonito, sabe, é que naquela história toda, quando Petrópolis borbulhava com a fofoca e com o absurdo que estavam dizendo do Murilo, o Verusca, um cabeleireiro famoso lá em Petrópolis, foi a pessoa que teve coragem de sair lá do salão dele, entrar na sala do meu amigo e dizer para ele, Murilo, olhando nos olhos, estão dizendo isso, isso e isso de você. E eu não acho justo. Enquanto toda a cidade comentava a boca miúda, você ficou sabendo? Fazendo isso, sem passar pelo terceiro filtro, uma notícia nascida, minha gente, me desculpe, da cabeça certamente de uma pessoa infeliz, frustrada, que não consegue conviver com o sucesso do outro, que não consegue suportar a realização e a felicidade alheia, porque geralmente o fofoqueiro é assim. O ciúme, a fofoca, ela só nasce de gente que não é capaz de ser feliz, e porque não é capaz de ser feliz, não suporta a felicidade daquele que é. Verusca, naquele gesto de solidariedade cristão, demonstrando uma hombridade rara nos dias de hoje, quebrou o poder da fofoca. Sabe quando a gente quebra o poder da fofoca? Como ele fez. Dentro do meu salão não se fala absolutamente nada sobre o assunto. É assim que a gente quebra o poder da fofoca. Quando você começa a estabelecer os 3 filtros para poder ouvir o que as pessoas têm a lhe dizer. Seu ouvido não é lixo para você ficar ouvindo qualquer coisa. Seu ouvido não é um território baldio para o outro vir julgar o lixo dele. E fofoca, minha gente, com todo respeito, é lixo. Vira e mexe vem me dizer, ficou sabendo do padre? Não estou sabendo de nada, mesmo que eu saiba. Sabe por quê? É um jeito que a gente tem de multiplicar a maldade.
O Padre Joãozinho deu um exemplo bonito para mim essa semana numa conversa, né? De uma situação que eu tinha vivido, de um mal entendido que havia, e injustamente eu havia sido colocado como se eu tivesse errado na situação, numa diocese, num evento que teve. E aí eu falei, mas aí depois que consertou, padre, não adiantou. Ele falou assim, depois que a gente estoura o travesseiro de pena, a gente nunca mais reúne as penas que a gente esparramou. É como você subir num alto monte, você pegar um travesseiro de pena e você arrebentá-lo, e o vento leva. Fofoca é isso. Nós nunca mais seremos capazes de reparar os estragos que uma fofoca faz na vida de uma pessoa. Porque depois que o boato esparrama, gente, é igualzinho pluma que você não tem mais condições de recolher. E às vezes nós ferimos a integridade de pessoas que levaram anos e anos e anos com honestidade, com retidão de caráter para construir, e depois uma noticiazinha boba, infeliz, mentirosa, fofoqueira é capaz de jogar essa pessoa na lama. Eu não sei se tem uma coisa que nessa vida possa gerar mais inferno. Eu não sei. É tão triste, minha gente, nós pensarmos que uma palavra torta, descomprometida com a verdade, pode provocar a infelicidade do outro, tirar o sono. É tão triste isso, não é verdade? É tão triste isso. Quando você é acusado, quando a pessoa viu um detalhe da sua vida, ela achou que viu tudo e já saiu dizendo. Ela viu um detalhe da sua história e ela já saiu dizendo para todo mundo que ela te conhece, que ela viu que você fez aquilo. Pelo amor de Deus. Então, para nós, isso para mim, para você, toda vez que nós escutarmos uma história como essa, paralisa o poder. Não permita que o diabo continue mentindo através da sua boca. A maioria das fofocas, quem inspira isso no coração de quem vai contar, quem vai inventar a história, não é outra pessoa senão o diabo. E nós legalizamos a presença dele na vida cada vez que nós somos parceiros dele. Eu escuto, passo para frente. Ainda rio, como se eu tivesse absoluta certeza do que eu estou dizendo. Não é verdade, não é bom e não é útil, então eu não quero saber. Me privem porque meu ouvido não é lixo. E o pior, sabe o que é? É que às vezes essas pessoas que são vítimas da fofoca nunca mais vão se recuperar na vida. Não me importa o que aconteceu, não é justo que a gente faça a história de um homem ser reduzida ao pó por causa de um erro, ou por causa de uma evidência, ou por causa de um comentário, ou por causa de um testemunho de uma pessoa totalmente desqualificada do ponto de vista moral. Valeu a palavra do bandido. O que é terrível nessa história é a gente pensar, se aquilo foi uma fofoca, se aquilo foi um instrumento do maligno entre nós, ele destruiu a imagem de um homem. Isso que o diabo quer. Eu agora, nesta empreitada nova que eu estou vivendo, se tem uma coisa que eu não perco de vista é isso. Essa mídia, esse aparecer o tempo todo, isso é a coisa mais perigosa que pode existir para nós. Porque pode ser o diabo, olha, vai abrindo as portas, mas daqui a pouco é a sua derrocada que ele quer. Eu vejo, gente, as perguntas que às vezes os jornalistas me fazem, eu fico parado ouvindo e depois eu pergunto, tá, o que isso agrega à igreja que eu quero anunciar? O que isso altera na vida das pessoas que eu quero evangelizar? Se o padre Marcelo apareceu na televisão, se o padre Zezinho faz esse trabalho de mais de 40 anos na TV, se o padre Joãozinho faz esse trabalho, se Monsenhor Jonas Abib, todos os padres que trabalham com comunicação, para que vão para a frente da televisão? É porque acreditam naquilo que estão dizendo. Por isso que é bom ser entrevistado em lugares que conhecem a seriedade do trabalho que a gente faz. Porque senão eles vão perguntar, qual que é a marca do seu relógio? Que sapato é esse que você está calçando? Que calça é essa que você está vestindo? Como se isso pudesse ser interessante à pessoa que eu evangelizo. Não. Isso é um detalhe mesmo, porque esse relógio pode ser um presente, essa calça que ele está usando pode ser um presente. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é a seriedade da vida que ele está vivendo.
Isso a mídia muitas vezes não está interessada em dizer, não. A mídia quer a fraqueza, quer evidenciar o que é fraco. Por isso que é um perigo. É um perigo essas notícias de tudo que sai sobre as pessoas evidentes, porque às vezes nós julgamos pessoas preciosas fora por causa de manchetes mentirosas, caluniantes, absurdas, fruto do interesse maligno. Agora, quantas vezes você sofreu na sua carne a inveja dos outros? A palavra desaforada, a palavra descompromissada com a verdade. Quantas vezes nós vimos pessoas preciosas sendo destruídas? E isso é força do maligno. Você acha que o diabo está satisfeito com a evangelização que a Canção Nova realiza? Você acha que as forças diabólicas, e aí eu digo, tudo o que é estrutura diabólica no mundo de hoje, está satisfeito em nós pregarmos contra o álcool aqui dentro? Não está. Você acha que as estruturas pecaminosas que geram o pecado no mundo, por causa de poder econômico, poder político, você acha que elas estão satisfeitas com quem está fazendo bem? Defendo também os pastores evangélicos, que são inúmeros, que fazem um trabalho maravilhoso nesse país, homens de reflexão, homens de índole, que são julgados todos na mesma lata de lixo, como se o discurso deles fosse alienatório, uma palhaçada tudo isso que se realiza. Quantas vezes os homens e mulheres da religião são banalizados porque os ateus de plantão, os idiotas de plantão, os fofoqueiros de plantão resolvem contar mentiras a respeito dessas pessoas. E nós estamos lá assistindo tudo e às vezes contribuindo com a nossa palavra. Ô minha gente, às vezes nós não temos o poder de mudar muita coisa. Eu não tenho o poder de mudar o destino da história do padre Lancelotti, tudo aquilo que falaram dele, tudo aquilo que escreveram sobre ele. Mas eu tenho o destino de mudar o meu amigo Murilo, que está do meu lado. E dizer que toda vez que nós tomamos as dores de um amigo e fazemos assim como Verusca fez, parar o poder da fofoca e dizer, aqui no meu salão não se fala disso. Se você também, aqui na minha casa não se fala disso. Aqui no meu local de trabalho não se fala mal dos outros. Porque nós estamos comprometidos com a bondade. Pode até que ele tenha feito alguma coisa errada, pode até que o padre tenha errado, pode até que a freira tenha errado, mas eu não serei um veículo de transmissão. E sobretudo quando sabe que é uma mentira. Aí sim que nós temos que armar a nossa casa, fazer um cerco de Jericó, começar a rezar para que esse poder dessas estruturas diabólicas venham por terra. Faça isso. Tenha a oportunidade de amanhã viver os 3 filtros que Aristóteles propôs a um amigo dele. Quando alguém for lhe contar uma fofoca, pergunte, é verdade o que você vai me dizer? É bom o que você vai me contar? É útil para a minha vida? Se depois dos 3 filtros você chegar à conclusão de que não vale a pena ouvir, continue no seu silêncio. Porque às vezes, sobre os outros, a melhor notícia que nós podemos dar é o nosso silêncio respeitoso. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua companhia. E que Deus nos conduza na mudança deste mundo. Que toda vez que a gente estiver diante de um fato que nós pudermos mudar, que a gente siga o exemplo do Verusca. Que nós possamos encontrar neste homem um ensinamento. Ele aprendeu de Jesus, certamente. E nós podemos aprender de Jesus e aplicar tudo isso também, do mesmo jeito que ele aplicou na nossa vida, com o nosso carinho, com a nossa solidariedade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por mais que a vida seja difícil, ninguém está fora da possibilidade de ser feliz. Apesar de todos os problemas que tem, de todos os limites que precisa enfrentar, faz parte da nossa condição humana. Ninguém tem vida perfeita. Gente,
Quando nós começamos a compreender a felicidade como um projeto possível, quando a gente deixa de idealizar essa felicidade, eu vou ser feliz quando isso for assim, quando fulano de tal, quando meu marido for perfeito, quando a minha esposa for perfeita, não vai nunca. As pessoas não serão perfeitas. Agora você pode buscar uma harmonia interior que vai lhe dar condições de lidar um pouco melhor com a imperfeição do outro e até, minha gente, lidar com ela de maneira mais responsável. Porque às vezes nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Minha gente, toda vez que Jesus nos coloca diante de uma realidade que precisa ser transformada, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Porque às vezes a gente fica interpretando, que Deus egoísta é esse, que fica querendo que eu seja como Ele quer que eu seja. Não. É que a consciência de Deus sobre o que eu posso ser é muito mais iluminada do que a minha. E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar à categoria máxima as minhas possibilidades, porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões. Mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto, porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado. Porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas. Eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida. Que são próprios do meu ser. Da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Quantas coisas dão errada todo dia? Se você escolhe ficar nelas, você vai ficando aborrecido com o tempo, amargurado. Se você não é capaz de ver o lado bom da vida, você vai ficar sempre lá, aquela pessoa cabisbaixa, desinteressada e desinteressante também. Que é muito ruim a gente ficar próximo de uma pessoa assim, que não encontra motivos para a sua alegria, que fica sempre pedindo o diamante do outro que não encontrou o seu.
Não é justo com o outro. Não é justo com você. Você tem o dom de garimpar esse diamante em você. Não queira recolher o diamante que o outro alcançou. É seu, é sua luta. E outra, você pode até se iludir, o diamante que ele alcançou vai me trazer alegria. Não traz, não. O diamante da realidade só tem brilho aos olhos de quem o de fato produziu. Quem de fato o produziu. Eu preciso produzir na estrutura da minha realidade um diamante por dia. Porque é com esse diamante na mão que eu encerro o dia. É com ele que eu enfrento a noite. E é com ele que eu recebo o dia de amanhã. Só que amanhã ele não serve mais. O diamante de hoje brilhou hoje. O diamante de hoje me enriqueceu hoje. Amanhã eu tenho que começar a luta toda de novo. Porque ele não sobrevive à luz do dia amanhã. Serviu para hoje. Amanhã a realidade será outra. Os problemas serão outros, as alegrias serão outras, os desafios serão outros, e eu preciso lá enfiar a unha nessa realidade e extrair o diamante do dia. Não é assim que você precisa fazer lá no seu trabalho todos os dias? Se você insistir em ficar com a cara amanhecida, não vai conseguir nada. Se você chegar no seu trabalho amanhã, do mesmo jeito que chegou hoje, não espere muito de você. Você tem de renovar antes de sair de casa esses motivos. Se nós não renovamos esse diamante diariamente, ele vai perdendo o brilho, aí nós vamos ficando com aquela pedra morta na mão. Desanimados, sem vida, sem alegria. E isso vai gerando em mim, minha gente, um desconforto existencial, e eu deixo de buscar a pedra todos os dias. É por isso, por mais pecaminosa que seja a estrutura onde nós estamos, o desafio é pessoal. Eu tenho que buscar a pedra, o diamante que está no meio de tantos cascalhos, porque senão a minha vida vai perdendo sentido, a minha vida vai perdendo o brilho, vai perdendo o viço. Se na sua casa, se você não fizer a sua busca por ser o melhor filho, o esposo fiel, a esposa fiel, o irmão, isso vai perdendo com o tempo. E daqui a pouco você não acredita mais na sua experiência. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento. Esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? Como o velho boiadeiro levando a boiada, tocando os dias pela longa estrada. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro. E eu gostaria de começar esse programa com uma pergunta. O que é que você faz quando a vida não dá certo para você? Como é que você reage diante de tudo aquilo que não aconteceu do jeito que você esperava? Como é que você costuma reagir diante daquilo que é trágico, daquilo que faz sofrer, daquilo que te desconcerta? Como é que você reage diante de tudo que na vida é contrário? Pergunto isso porque pessoas interessantes costumam nascer da solução que dão para essas realidades. Eu já vi muita gente interessante
crescer na vida e tornar-se ainda mais interessante, justamente porque soube administrar uma dificuldade. Faz parte da vida humana, né? Sobretudo quando a gente é criança, a gente acreditar que tudo tem que ser certinho, que tudo é muito bonito. Faz parte daquela visão ingênua que a gente tem da vida, né? Que as pessoas são perfeitas, que as realidades são perfeitas, que o mundo é perfeito. Faz parte do contexto da infantilidade, daquilo que é ingênuo. Mas de repente a vida vai nos encaminhando para a gente descobrir que não é bem assim. Não é como a gente sonhou, não é como a gente imaginou, não é como a gente idealizou. É o momento em que o ser humano começa a lidar com seus fracassos. Porque a gente só sabe que é fracasso à medida que a gente toma consciência dele e administra. Não é verdade? Quando a gente é criança, nós vamos sendo contrariados e nós vamos descobrindo que nem tudo é do jeito que a gente quer. E é por isso que no processo da educação, pais e mães, irmãos e todo mundo que faz parte do processo da educação da criança, a verdadeira educação consiste em contrariar na hora certa. Porque se a gente não contraria o filho na hora certa, depois ele vai ficar infantil o resto da vida, achando que tudo tem que ser como ele quer. Você já deve ter convivido com pessoas assim, que ficaram infantis durante muito tempo porque não tinham condições de lidar com os próprios fracassos. Foram pessoas mimadas pela vida. Não enfrentaram as dificuldades porque foram poupadas o tempo todo. E você já deve ter identificado isso em você. Momentos em que você tinha dificuldade de lidar com seus problemas, com as adversidades, com aquilo que era contrário ao que você queria, justamente porque faltou maturidade. Mas você também já experimentou o crescimento que é possível acontecer cada vez que nós sabemos colocar a vida sobre a mesa, descobrir o que a gente não gosta, o que a gente gosta e aprender a conviver com isso. Digo isso, minha gente, porque nós só poderemos alcançar o ideal da santidade que Deus nos propõe o dia em que a gente começa a ter consciência de que o santo se faz a partir dos contrários. É o momento que a gente precisa identificar dentro de nós aquilo que nos desafia para a gente crescer ou para a gente evoluir. Evoluir é você retroceder, né? É você deixar de avançar. Quantas vezes na vida nós passamos por situações que porque a gente não soube enfrentá-la, porque a gente não soube administrá-la, a gente evoluiu, a gente se transformou numa pessoa pior. Mas o processo de Deus na nossa vida é nos fazer avançar. É a gente descobrir aquilo que hoje está nos contrariando, é a gente descobrir um sofrimento que hoje está agudo dentro de nós, e nós darmos uma direção certa a esse sofrimento, para que ele venha nos amadurecer. Eu gosto muito daquela palavra, eu não sei onde é que está na Sagrada Escritura, que diz que quando a criança ela não tem condições de comer alimentos sólidos, lhe é dado leite, que é um alimento rápido. É fácil engolir, não é verdade? Não dá trabalho tomar um copo de leite, mas dá trabalho comer um prato, arroz, feijão, um pedaço de carne. Mas nós, à medida em que nós vamos crescendo, nós não podemos ficar somente no alimento fácil, porque senão a gente vai morrer desnutrido. O alimento, o leite, é o alimento de um tempo certo da vida. É um tempo controlado, a medicina nos ensina quanto tempo a criança pode ficar só com o leite materno. Mas depois ela começa a ter que fazer o esforço de comer comidas mais sólidas para melhorar até mesmo o seu processo. Para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento humano, ela precisa passar do alimento fácil para o alimento mais difícil de ser digerido. O organismo vai se adaptando a essas mudanças. A fisiologia nos ensina tantas coisas sobre a vida espiritual. E a Sagrada Escritura, quando coloca isso, está justamente nos mostrando que, da mesma forma como a fisiologia precisa de coisas mais fáceis no início, com o tempo ela vai pedindo também realidades mais difíceis, mais complexas. É como aprender matemática. A gente só será capaz de realizar operações de álgebra se um dia a gente aprender que 1 mais 1 é igual a 2. Quando nós passamos pelas operações simples, a maturidade espiritual humana, minha gente, passa pelas mesmas regras. Se eu não soube administrar os pequenos conflitos que a vida me ofereceu,
Eu não vou conseguir lidar com as grandes dificuldades que a vida vai me oferecer à medida que o tempo passa. E é interessante isso, porque ninguém está livre disso. Envelhecer é você lidar com os limites da vida. A disposição que você tinha na sua juventude, você não tem mais hoje. Mas quem disse que isso é perder? Isso é perder quando você olha apenas de um foco. Mas se você amplia a visão que você tem do envelhecimento, você vai descobrir que a idade, a velhice, a maturidade vai lhe dando oportunidades de você lidar com você mesmo de um jeito novo. Você começa a esbarrar no limite de forma positiva e você descobre naquele limite uma causa de crescimento para você. Você descobre naquela realidade que é contrária, aparentemente algo que está colocando ainda mais limites para você, mas aí você descobre que existe um passo a ser dado naquele momento. Crescer em Deus. Eu, quando eu fico melhor como pessoa, porque eu me despertei para uma realidade que antes me acorrentava, antes me deixava pior, a gente começa a galgar espaços mais nobres, mais elevados. E isso é crescimento espiritual. Ontem, por exemplo, no lançamento do nosso livro aqui em Belo Horizonte, Cartas entre Amigos, eu e Gabriel Chalita, uma mulher colocou o livro Cartas entre Amigos para eu autografar, me olhou e disse assim: Padre Fábio, eu li o livro Quem Me Roubou de Mim, e sabe qual foi o resultado daquele livro na minha vida? Eu disse: não. Fiquei pensando, né, alguma coisa espiritual, alguma vitória que ela alcançou do ponto de vista, libertou-se de um relacionamento, qualquer coisa assim. Ela disse: eu terminei o livro e comecei um processo de emagrecimento, perdi 36 quilos. Foi interessante isso? Uma leitura espiritual influenciar na sua disciplina física. Ela descobriu que ela precisava se amar um pouco mais, que ela precisava se cuidar um pouco mais. Gente, já valeu ter escrito o livro. Se alguém ficou mais leve no corpo e consequentemente também na alma, já valeu ter escrito. Quantas vezes o peso do corpo se transforma também em um peso na alma? Está certo que existem pessoas leves no peso do corpo e pesadíssimas na alma. O corpo é o território do sagrado, nos ensina o judaísmo de maneira bonita. Se a gente mergulha na teologia judaica, você vai descobrir o corpo como um território do sagrado. Tão lindo, minha gente. Você descobrir que o respeito ao corpo é também o respeito ao espírito. E que o respeito ao espírito é também o respeito ao corpo, porque nós não somos duas realidades. Nós somos uma unicidade. A antropologia nos ensina isso. Nós somos corpo e alma. O cuidado de uma realidade reflete na outra. E isso é interessante. Você ir descobrindo na sua vida as exigências que a própria vida vai lhe dando, as situações contrárias que a vida vai colocando para você, e aí, como é que você reage? Ou você escolhe crescer, ou você escolhe evoluir. E às vezes a coisa é tão trágica que a gente pensa, não, aquela pessoa agora vai só piorar. E de repente ela reage de uma maneira tão nova. Por quê? Deus é o motivo é a lente por onde nós olhamos a realidade. Tudo depende também da lente que nós olhamos, né? Para qual lugar nós estamos colocando? Qual é o filtro por onde passa o nosso olhar? E religião é para isso, minha gente. É nos ajudar a compreender o processo humano, o processo espiritual, e a gente se transformar em pessoas melhores por causa da religião que a gente vive. Isso que você acabou de ver não foi só um vídeo, foi um exercício de presença. Se você permaneceu até aqui, isso já mostra que algo em você está mais desperto. Comenta o que ficou com você, qual a mensagem que você achou mais impactante e compartilhe com alguém que também valoriza esse tipo de conversa. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!
O bendito do colóquio era aquela oportunidade que nós tínhamos de formalizar que o conflito existia, que a dificuldade existia, mas que nós estávamos dispostos a existir e nós queríamos resolvê-la. Isso é cristianismo. E isso faz com que a nossa vida fique muito melhor. Agora, se você estende essa dificuldade com o seu pai, não formaliza isso com ele, você não vai encontrar as soluções. Sem conversar, sem saber o porquê dessa dificuldade do seu pai com você e de você, não tem crescimento. É a velha dinâmica do enfrentamento. Já falei tantas vezes disso que eu nem vou falar mais. Mas eu, pessoalmente, se eu não formalizo a oportunidade de vencer os conflitos que eu tenho com os outros, vou explodir de uma forma totalmente equivocada, vou perder a caridade. Agora, também é que às vezes, sabe o que eu fico pensando? O outro nem sempre está disposto a perceber. Nem sempre o outro está disposto a colaborar. Que tem gente que é arpurrinha a vida inteira, né? Aquela murrinha. Tem gente que tem vocação para ser murrinha. Ama de tudo, o tempo todo ela foi prejudicada, o tempo todo ela acha que é isso. Não, eu não posso viver esse papel. Então, quando a gente formaliza, estabelece o limite. E estabelecer o limite é muito positivo. Isso é sinal de respeito. Dizer ao outro, isso aqui é o lugar até onde você pode vir, isso é sinal de respeito por ele. Para ele também não ficar fazendo papel de trouxa. Para ele também sentir que ele tem uma dignidade que ele precisa cuidar. Minha gente, o tempo vai fazendo isso com a gente. Nós vamos permitir. Esse aprendizado, ele é muito natural quando a maturidade vai chegando. Você se sente mais de dizer o que lhe incomoda. Dentro das nossas casas isso é fundamental. Para que a gente seja família, para que a gente seja amigo, para que a gente seja marido e mulher, para que a gente seja irmão. Não há namorados. Se vocês não vão formalizando os conflitos que vocês têm, desistam do casamento. É melhor nem levar adiante. Se não existe a formalidade de dizer, de esclarecer os conflitos, não há preparo para casamento. O namoro é o tempo em que se ensaia a vida de casado. Então, se no tempo do namoro não se colocam os conflitos na mesa, não está havendo preparo nenhum. Aliás, toda vez que a gente quer amadurecer na relação com o outro, é colocando os conflitos na mesa, é olhando nos olhos. Olha, eu não vou ser mais tratado dessa forma. Pode ser assim? Nós seremos claros uns com os outros agora. Fidelidade é assim. Fidelidade não é outra coisa senão um pacto estabelecido a partir de uma formalização. Você sabe quando é que você começa a deixar de ser. Então, se você não for honesto, no momento em que você deixa de ser fiel, você perde toda a razão diante do outro. Só assim a gente pode dar certo. Continua sendo difícil, mesmo quando formalizamos. Gente que tem mais dificuldade que a outra. Tem pessoas que têm muito mais dificuldade. Sem a formalização dos nossos conflitos, das dificuldades que nós temos, não temos o direito de... Tenha a coragem, a disposição de formalizar os conflitos para deles extrairmos um novo tempo para a gente viver mais felizes. É interessante a gente identificar que o tempo todo nós estamos fazendo a experiência da semeadura.
Hoje você semeou uma série de coisas em você. E você também foi semeado por outros. A palavra que você escuta, a imagem que você viu, tudo isso encontra repouso em nós. Essa palavra foi boa? Cultiva isso. Permita que essa palavra demore em você. Retome. Nossa, eu achei aquilo tão bonito que eu vou ler de novo. É assim, né? Eu faço isso muito com os livros que eu estou lendo. Tem coisas que me emocionam, que me comovem, e tem outras coisas que me incomodam. Tem uma palavra, uma parábola, que eu gosto muito. É quando Jesus conta a parábola do semeador. Ele diz, naquele dia, o Evangelho diz, né? Jesus saiu de casa, sentou-se à beira-mar. Uma grande multidão ajuntou-se em seu redor. Por isso, ele entrou num barco e sentou-se ali, e enquanto a multidão ficava de pé na praia, ele falou muitas coisas em parábolas, dizendo: semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, ficaram queimadas, e como não tinham raiz, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos, que cresceram sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa, produziram fruto. Uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. As palavras, as ideias, elas têm o poder de entrar dentro do nosso coração e, se cultivadas, elas provocam frutos em nós. Mas às vezes a gente nem liga. É como Jesus está dizendo. Às vezes, quando eu não me ocupo daquilo que me incomodou, uma palavra caiu em mim, nossa, como isso me incomodou. Mas logo em seguida eu não fiz questão de cultivar. É como se eu permitisse que essa palavra ficasse no meio dos espinhos. Ou numa terra rasa. Se a gente cultiva essa palavra, nós estamos dando a ela o favorecimento de um terreno sólido, de um terreno fértil. Eu estou permitindo que essa palavra provoque um efeito em mim. A palavra que nos faz bem precisa ser cultivada. É igual ouvir uma música. Tem gente que ouve 300 vezes a mesma música. Por quê? Porque aquela música fez bem. Agora, às vezes, Deus nos fala coisas preciosas e a gente escuta de qualquer jeito. Deus nos fala através dos acontecimentos. Existem coisas que parecem num primeiro momento ser só ruim. Calma. Espera o acontecimento cair no seu coração. Permita que este acontecimento tenha o poder de ser pedagógico em você. Permita que este acontecimento entranhe no mais profundo do seu ser e gere uma nova atitude. É muito ruim quando a gente percebe que a vida que nós estamos vivendo não está favorecendo a nossa realização. É muito ruim quando você percebe que você não está cultivando o que realmente pode tornar uma pessoa melhor. Às vezes a gente fica lá, passa 2, 3 meses cultivando ódios, cultivando ressentimentos, quando na verdade nós deveríamos estar preparando o terreno para que o perdão aconteça. Às vezes nós ficamos lá, perdendo um tempo precioso da nossa vida, com fofocas, com realidades que não vão nos agregar em absolutamente nada, quando nós deveríamos estar buscando alguma coisa que seja favorável a nós. Tantas vezes Deus nos grita através de uma pregação. A nossa obrigação é escrever aquilo que Deus gritou para nós naquele momento da pregação. E ao longo dos dias, a gente voltar àquilo que Deus nos incomodou. Isso é você jogar a semente numa terra boa, que é onde tem cuidado. É onde tem o cultivo. Então, minha gente, sempre que Deus nos diz alguma coisa de bonito, sempre que Deus nos diz alguma coisa de bravo também, que a gente sabe que vai ter uma ressonância na nossa vida, cultive. Não seja superficial, não. Hoje o mundo é cada vez mais superficial, viu?
A gente não tem nem tempo, muitas vezes, de prestar atenção no que Deus está dizendo, pelo tanto que nós somos fúteis. A gente precisa levar muito a sério o que nos incomoda. Porque Deus nos fala através do que nos incomoda. Se existe uma situação que está te incomodando, preste atenção nela. Não no sentido de ficar se incomodando e reclamando. Não. Preste atenção no que está incomodando, jogue essa palavra no terreno fértil da reflexão e permita que essa reflexão lhe ajude a tomar um novo posicionamento. É assim que a gente muda a vida, gente. Quando a gente dá o terreno favorável para o crescimento daquilo que Deus fala em nós. Então eu pego aquela palavra que me fez bem e eu vou permitir, é como se fosse ruminar, né? O gado, ele mastiga um pouco de grama e ele fica ruminando. O que é ruminar? É extrair, aquele alimento vai e volta. Por isso que o gado está sempre mexendo a boca, ele está ruminando. Ele está extraindo ao máximo os nutrientes do alimento. Isso é o que Jesus estava dizendo quando nós semeamos uma palavra boa. E é por isso que a minha consciência cristã me leva a pensar nessa parábola aqui como uma oportunidade que eu tenho de fazer sempre uma leitura da minha vida. Hoje, Deus está me falando isso. Então eu faço essa leitura. E eu não quero que isso que Deus está me dizendo me prive de ter o meu comportamento transformado. Então, eu vou tomar mais consciência do meu lixo afetivo, eu não vou permitir que esse lixo afetivo venha adoecer quem está do meu lado. Porque um doente emocional adoece outros. Basta a gente permitir. E é por isso que eu sempre digo que eu não tenho o direito de julgar sobre o outro os meus lixos. Não tenho. O outro não merece o meu lixo afetivo. O outro não merece aquilo que é de pior em mim. Todos nós temos o nosso lixo afetivo. Eu tenho o meu lixo, você tem o seu lixo. Agora, se eu abro a tampa desse lixo, minha amiga, eu provoco um estrago muito grande onde eu estou. O que é o nosso lixo afetivo? Tudo aquilo que fizeram com a gente de errado ao longo da nossa vida são os nossos traumas, são as nossas rejeições, são as nossas carências. Tudo isso vai ficando alojado dentro de nós e que se a gente não administra com responsabilidade cristã, isso se torna tóxico para nós e para quem se aproxima de nós. Por isso que nós não podemos admitir um cristianismo sem reflexão, sem crítica, sem autocrítica. O cristão que não se critica, que não passa no crivo diário do Evangelho, hoje eu fui cristão no meu jeito de ser, hoje eu fui cristão no meu jeito de pensar, fui cristão na maneira como eu tratei aquela pessoa. Deus me visita através das pessoas. De repente uma pessoa me fala uma coisa, aquilo tem tanta ressonância na minha vida que eu resolvi escrever. Eu resolvi guardar. E aquela palavra produziu um aprendizado que modificou a minha vida. Então de repente alguém me escreveu alguma coisa lá no Twitter, uma frasezinha que me diz, aquela frase me toca, eu tomo posse daquilo e vou nutrindo, vou jogando adubo naquela palavra e ela vai florescendo dentro de mim um novo jeito de ser. É assim que a gente é transformado. E é por isso que esse evangelho da semeadura, a parábola do semeador, tem muito a ver, mas está intimamente ligada à qualidade da nossa vida. Porque eu posso ter uma vida melhor à medida em que eu reflito mais a vida que eu vivo. Uma vida é mais qualificada à medida em que nós refletimos o que vivemos. Como é que eu vou viver a dinâmica dessa palavra que me semeia para me fazer bem, se eu não tiver disposição de cultivá-la? Essa semente vai ficar caída num terreno infértil. Com a vida que a gente leva, com essa correria que a gente leva, nós não temos tempo muitas vezes de ler um livro. A gente não abre na nossa vida o espaço para uma leitura que a gente sabe que vai nos edificar. Como é que nós estamos buscando o que realmente, como é que nós estamos cuidando do que realmente pode semear a nossa vida de coisas boas? Como é que nós estamos articulando
as realidades que poderão favorecer o nosso crescimento. A gente estava conversando isso ontem com algumas amigas que estão vivendo também um processo de busca espiritual, e a gente falava de como é difícil a gente solicitar, até no encontro religioso, a quietude das pessoas. Dá um intervalo de uma palestra, todo mundo corre com o celular. Lembro, na própria peregrinação, eu falei isso muito com o pessoal que foi comigo para a Polônia. Foi cuidado para o celular não tirar a nossa alegria. Alegria não, desculpe, eu falei o termo errado. A nossa profundidade. Cuidado para o celular não nos impedir de realmente ver os lugares santos. Mas nós precisamos permitir que a Terra Santa peregrine em nós. Isso é, ela nunca mais vai terminar dentro de nós. Ela nunca mais vai terminar, ela nunca vai ser esgotada os efeitos dela em nós. É a oportunidade que eu tenho de puxar esse cordãozinho, sabe? De tudo aquilo que na minha vida precisa ser semeado. Porque é impressionante, minha gente, como o nosso jeito de viver não tem permitido a gente demorar nas realidades que realmente podem nos edificar. Então, eu escuto um conselho, uma pessoa que me ama chega, me diz uma palavra, eu não dou nem tempo daquela palavra no meu coração, eu já estou abrindo meu Facebook para ver quem mandou mensagem para mim, ou eu estou abrindo o meu WhatsApp para ver quem acabou de falar. Aí eu estou lá dentro do Santo Sepulcro, só tenho 30 segundos para ficar lá dentro. Eu vou desperdiçar tirando uma foto. Não posso fazer isso. Eu tenho 30 segundos para estar no lugar onde a tradição diz que Cristo ressuscitou. Isso não merece registro fotográfico, isso merece registro espiritual. A gente precisa começar a mudar o conceito de importante para nós. Nós falamos demais, nós escrevemos demais, e a gente rumina de menos. Nós somos muito rápidos em escrever, somos muito rápidos em dizer, estamos tão devagar para ouvir. Nós precisamos mudar muita coisa dentro de nós. Nós precisamos ter coragem de fechar portas que estão nos superficializando, que estão nos deixando fúteis, que estão nos deixando chatos, desagradáveis. Para nós mesmos. Vamos fazer esse compromisso com Deus. Vamos aprender alguma coisa. Vamos fazer um curso esse ano. Vamos nos comprometer a superar um pouco a nossa mediocridade. Vamos ousar romper todas as estruturas que estão nos escravizando, que estão nos mantendo na mesmice. Ouse investigar dentro de você quais são as realidades que precisam ser cultivadas da mesma maneira como o semeador cultiva, colocando num terreno fértil a semente que precisa nascer. Olhe para você, descubra o que em você hoje precisa ser cultivado de verdade, para que você possa ter a satisfação de saber que você está no caminho certo. Que a vida pode até ser difícil, minha gente, mas se a gente tem a sensação de que está no caminho certo, o que está sendo difícil, o que está sendo penoso hoje, é interpretado de outro jeito. Estamos encerrando aqui o vídeo de hoje, mas o que foi dito pode continuar reverberando em você. Comenta aí nos comentários de onde você é, diga o que ficou mais forte e, se você quiser, se inscreve e compartilhe. Isso ajuda a manter o nosso canal vivo. Além, é claro, de dar uma olhadinha na descrição, porque aí sempre tem material que pode dar continuidade ao que você ouviu aqui hoje. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!